Hallo meine Lieben, guten Tag. Heute lernen wir das Verb Fernsehen. Hoje nós vamos estudar o verbo Fernsehen. Fernsehen significa ver televisão. Fernsehen ist ein trennbares Verb. Das Verb Fernsehen ist ein trennbares Verb. Trennbares Verb significa que é um verbo separável, ou seja, quando nós conjugarmos, ele vai separar. Vamos ver como fica a conjugação do verbo Fernsehen. Ich sehe fern. Entenderam? É comum em alemão, existem muitos verbos que são chamados trennbare Verben. Trennbare Verben porque o verbo trennen significa dividir, separar, ok? Então é comum, vou trazer aqui para frente outros exemplos de verbos que são trennbares Verben. Então, quando nós conjugarmos, nós vamos conjugar aqui, ó, essa segunda parte e a primeira parte fica ao final da frase, no final da frase. Nós aqui vamos ver a conjugação, depois eu vou trazer um exemplo, tá? Esse é o primeiro verbo que nós chamamos de trennbares Verb, né? Depois eu trarei outros, ok? Então, vamos lá. Ich sehe fern. Ich sehe fern significa eu vejo televisão. Além de ser um trennbares Verb, um verbo que separa, ele também é um verbo irregular. Por isso, na segunda e terceiras pessoas do singular, nós vamos ter uma alteração aqui no radical. No caso, o I, ok? Então, du siehst fern. Ok? Permanece aqui a desinência pessoal da segunda pessoa do singular, mas acrescentamos aqui o I, porque é um verbo irregular. Sieht fern, sie sieht fern, es sieht fern. As pessoas do plural, wir sehen fern, ihr seht fern, porque aqui, ó, é comum as pessoas às vezes confundirem por causa da desinência pessoal de segunda pessoa do plural, mas vejam, quando o verbo é irregular, só muda o radical na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular, ok? Aqui não. Então, ihr seht fern, sie, plural, eles ou elas, sie sehen fern und sie, groß, maiúsculo, tratamento formal, sie sehen fern. Então, agora que nós já conjugamos o verbo fernsehen, já sabemos que das Verb fernsehen ist ein trennbares Verb, ou seja, é um verbo que separa na hora de conjugarmos. Nós agora vamos ver um exemplo. Eu trouxe aqui dois exemplos e eu queria chamar a atenção de duas coisas. A primeira, como eu já falei, o verbo Fernsehen ist ein trennbares Verb. E quando nós conjugamos, então, a parte que fica conjugada, né, ela fica na posição 2, conjugada, lógico, né, junto ao sujeito, conforme o sujeito. E a segunda parte, que na hora do radical é o início, fica sempre no final da frase. Está aqui, ó, fern. E tudo que eu quero acrescentar fica ali entre, né, a parte conjugada e a partezinha que é o início do radical, que fica no final da frase. Depois eu vou trazer outros exemplos e a gente vai vendo isso aos poucos, tá? Então, o verbo fernsehen, quando eu falo ich sehe fern, eu vejo televisão. Essa parte fern sempre vai ficar no final da frase. Eu aqui trouxe a palavrinha gern,
essa palavrinha gern não é o verbo, não é verbo, é uma palavra que dá a ideia de que você gosta daquilo. Então, quando eu falo ich sehe gern fern, eu gosto de ver televisão. Coloquei um coraçãozinho aqui, mas não é verbo, ok? Mas justamente quero trazer duas coisas. Quero trazer a palavrinha gern, que dá a ideia de gostar, sempre que ela vem junto a um verbo, dá a ideia de que você gosta daquilo, ok? Então, ich sehe gern fern, eu gosto de ver televisão. E aqui eu trouxe Heinz sieht, aqui, terceira pessoa do singular, Heinz sieht nicht gern fern. Então, novamente, fern sehen ist ein trennbares Verb. A parte conjugada está aqui e aquele início do radical do verbo fern sehen fica no final da frase, fern. E aqui, quando eu digo que não gosta, eu nego com nicht. O nicht, ele vai negar verbo, advérbio e adjetivo. Então, nicht gern é quando não gosta. Gern não é verbo, ok? Ele dá a ideia de que você gosta ou não gosta. Então, eu fiz até um coração aqui, ó, riscado. Então, eu queria chamar a atenção de duas coisas. Quando eu gosto de fazer alguma coisa, eu uso o verbo gern junto ao verbo. Ou nicht gern, quando eu não gosto daquilo, ok? E a segunda coisa é a colocação das duas partes de um trennbares Verb, né? Sempre no radical, o início, fern sehen, esse início do radical fica aqui sempre no final da frase, tá? Vou trazer mais um exemplo aqui para a gente finalizar por hoje. Trouxe mais um exemplo para finalizarmos nosso vídeo hoje. Então, vamos lá. Daniel sieht jeden Tag fern. Então, aqui, der Tag, escrito com letra maiúscula, porque é um substantivo, significa dia. Jeden Tag, todo dia. Todo dia. Então, vejam, duas coisas. Primeiro, aqui o que significa jeden Tag, ok? Der Tag, substantivo masculino que significa dia. Jeden Tag, todo dia. Daniel, sujeito. Sieht, verbo na segunda posição, né? Logo depois do sujeito. Aqui eu tenho o fern no final da frase. Jeden Tag aqui, referindo-se ao tempo, né? A todo dia. Eu já trouxe para vocês em uma videoaula anterior que o verbo tem sempre de ficar na segunda posição, mas eu não preciso necessariamente iniciar a frase com o sujeito. O sujeito precisa estar junto ao verbo, ou na primeira ou na terceira posição. Então, aqui eu comecei por jeden Tag. Claro que jeden aqui está com letra maiúscula porque é início da frase, ok? Mas só o substantivo Tag é que se escreve mesmo sempre com letra maiúscula. Então, jeden Tag, todo dia, sieht Daniel fern. Lembrando que segunda posição não é segunda palavra, porque isso aqui é um todo, tá? Jeden Tag, todo dia, ok? É uma locução, né? Adverbial, de tempo. Então, jeden Tag, todo dia, é uma coisa só. O verbo, ele tá aqui, ó, na posição 2, não é segunda palavra. E o sujeito junto ao verbo, tá? E aqui o fern sempre no final. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu trago para vocês um outro trennbares Verb, ok? Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.